áudio bom pode salvar imagens ruins. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Há filmes, por exemplo, que a fotografia não é tão interessante, mas o áudio sim, e mais especificamente a parte de trilha sonora ou sound design. Você pode assistir algo visualmente horrível, sem resolução ou com uma compressão muito alta, mas se o som estiver ok, você até releva esse fator visual. Mas se você está vendo algo com uma qualidade visual legal, mas o áudio está horroroso, isso causa até um certo desconforto. No meu caso, por exemplo, eu sempre busquei desenvolver mais a minha parte fotográfica e visual e acabei deixando essa parte de áudio um pouco de lado. Eu investi em câmera, lente, luzes com uma qualidade legal, mas sempre utilizava aqueles microfones com uma qualidade mais baixa, um pouco mais barato, e eu ainda baixava aquelas músicas mais genéricas do YouTube para colocar nos meus vídeos. Isso sempre me incomodou, parecia que os materiais que eu produzia estavam meio incompletos ou faltando personalidade, alguma coisa assim. Depois de um tempo, eu comecei a estudar um pouco mais especificamente sobre áudio em vídeos, daí eu fui descobrindo como que eu editava melhor o som, como eu utilizava efeitos sonoros, como trazer uma certa atmosfera para meus vídeos. Eu acredito que os nossos ouvidos são mais exigentes do que a nossa visão. É mais fácil você transmitir uma emoção através do som. E se você conseguir alinhar o som com a imagem, você tem a mistura perfeita para poder transmitir a sua mensagem. Bom, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o tempero invisível que eu utilizo especificamente nos vídeos aqui do canal. Bora falar sobre sound design. Inicialmente eu quero falar sobre a fonte, de onde eu pego meus efeitos. Boa parte deles eu baixo do Artlist, que tem uma biblioteca ali gigantesca, tanto para trilha sonora quanto para efeito sonoro. Eu gosto bastante do acervo dele, porque eu acho que muitas bibliotecas digitais têm um tipo de música muito genérico, sem personalidade, as famosas trilhas sonoras corporativas. Eu já utilizei elas por muito tempo e hoje quando eu escuto dá até uma sensação ruim. No Artlist também tem esse tipo de material mais genérico, mas tem muito mais música com personalidade, sem esse toque industrial, com bastante alma e feeling, coisa que você escutaria fácil ali em uma playlist do Spotify. E falando sobre custo, hoje eu pago um plano básico chamado Music and Sound Effects Social, que custa ali em torno de 14, 15 dólares mensais, que vai dar algo em torno de 90 reais por mês. Eu já utilizei bastante também o Epidemic Sound, que na época custava ali, acho que era 59 reais por mês, se eu não me engano, com música e efeito sonoro também, mas eu acabei migrando porque eu achei que a curadoria do Artlist naquela época era bem melhor que o do Epidemic Sound. Outro lugar que eu curto bastante também e para mim hoje é uma das melhores bibliotecas de efeitos sonoros que eu tenho acesso é a Film Crux. Eu conheci eles, se eu não me engano, em um anúncio do Instagram, e eles oferecem ali vários packs, tanto para sound design quanto para trilha sonora. Boa parte da identidade sonora aqui do canal veio de lá. Eles têm esses efeitos mais densos, mais atmosféricos, que eu particularmente gosto mais, e o legal é que os pacotes eles têm uma identidade forte, então os efeitos meio que têm o mesmo estilo ali, e depois você consegue manter uma coesão melhor ali na hora de editar o material. Por exemplo, tem pacotes de áudio que você baixa e os efeitos são muito aleatórios, você precisa fazer uma curadoria para manter o mesmo tom ali de áudio no vídeo inteiro. Um som ali é mais para baixo, outro som puxa mais para cima, um efeito de transição é cômico e o outro é menos, e você perde muito mais tempo tentando dar essa coesão nos efeitos sonoros do que editando o material. Já nos pacotes da Film Crux, praticamente ali todos os efeitos são excelentes. Quando você baixa ele, todos os efeitos ali vêm separados por pasta, tudo certinho, e fica muito mais fácil e ágil para você localizar um efeito. Hoje o pacote deles sai por 40 dólares e eles têm um lote com vários pacotes juntos que custa, se eu não me engano, 150 dólares ali. Eu sei que aqui no Brasil é um preço bem salgado pra gente pagar, mas recentemente eles criaram um plano mensal que se chama Film Crux Plus, que é um maisinho ali no final, e dentro dessa assinatura mensal vocês têm alguns pacotes ali para vocês baixar, tanto de efeito sonoro quanto para trilha sonora. Uma menção que eu quero fazer aqui também é do canal Melody Ship. Ele faz produção
produções em 3D com as músicas que ele mesmo produz. Para mim, as produções dele ali são o ápice de uma trilha sonora cinemática pode chegar. Tudo é absurdo de lindo e bem feito. Ele consegue casar bem a trilha sonora com as imagens ali em 3D e, cara, as imagens têm um peso absurdo por conta disso. Eu gosto pra caramba. Só que esse canal ele serve só pra contemplação. Eu acho que ele não tem nenhum tipo de venda de direito de uso da música deles para você utilizar nos projetos. Mas fica aí uma menção que os vídeos deles são sensacionais. E não tem muito para onde fugir. Se você quer um material de qualidade ali, você vai ter que pagar um pouquinho a mais por isso. E não tem jeito, tem que investir, porque efeito sonoro ali de qualidade mesmo, ele chega a ser atemporal. E se você arquivar bem, vai durar ali sua vida toda. Mas se você tá começando agora ou não tem muita grana para investir, tem algumas opções gratuitas também, que eu até cheguei a utilizar algumas vezes. Tem o Freesound, o Mixkit, o Zapsplat. Claro que nelas você vai levar um tempo a mais garimpando ali, porque nem todos os efeitos têm uma qualidade boa, mas sempre tem uma pérola escondida ali no meio. E outro jeito grátis também que eu faço aqui às vezes é fazendo Foley. Dá um trabalho a mais, mas é mais assertivo no timing ali, no que você precisa, e você também tem mais controle do áudio. E lógico que isso serve mais para você refazer os sons que você não conseguiu gravar ali na cena na hora. Recentemente teve um Reels que eu gravei para um restaurante que na hora da gravação ele tinha muito barulho e tal, e eu tive que refazer todo o áudio dele por Foley depois ali na pós-produção. Porque nesse Reels eu tinha em mente que eu queria utilizar o próprio som ali dos objetos, das ações que estavam sendo feitas, só que na hora tinha muito barulho de pessoas, muito som ambiente, e depois eu tive que refazer tudo por Foley, tudo fazendo ali os sons no objeto, tudo na pós-produção. E outra forma gratuita também, que eu faço de vez em quando aqui, é pegar efeitos sonoros de filmes. Tem alguns efeitos sonoros, por exemplo, que eu peguei do filme do Blade Runner, principalmente aqueles sons mecânicos de glitch. Eu coloco no YouTube aqui mesmo, Sound Effects filme tal, ou cena tal do filme, e se o som estiver limpo ali, tipo, não tiver nenhuma trilha sonora, ou não tiver nenhum áudio intercalado com ele, eu consigo baixar e utilizar nos meus vídeos. Para você saber procurar, é bom você saber o nome desses efeitos. São vários, mas na maioria deles é só você pesquisar o nome do som em inglês que você já localiza ele fácil. Você pegar a ação que você quer ali, o efeito sonoro que ela vai produzir, alinhado com uma característica dela. Por exemplo, uma ação, um som de batida ou pancada, seria hit em inglês, mas eu quero que a característica dela seja uma batida mais metálica, então eu pesquiso um metallic hit. Se eu preciso de um som com mais suspense, algo mais etéreo e sutil para poder criar uma atmosfera, eu busco, sei lá, ethereal atmospheric ou algo nesse sentido. No vídeo do restaurante, por exemplo, quando o garçom coloca o prato na mesa, eu pesquiso aqui o efeito plate slide, o chefe cortando alguma coisa. O áudio seria algo como knife shop ou knife fast cut. Mas em alguns casos, tem alguns tipos de efeitos sonoros que você não vai conseguir utilizar esse método porque eles possuem nomes específicos. Até se você pegar ali o nome de alguns efeitos e traduzir para o português, quase não faz sentido porque é como se fosse um nome próprio para um tipo de efeito. Por exemplo, riser, drones, brumps, whooshes, e a lista é longa. Eu vou disponibilizar aqui na descrição uma lista com vários nomes de efeitos. Cada um deles eu vou colocar uma sugestão ali de como eles podem ser utilizados nos vídeos, para facilitar a pesquisa e como ele é utilizado ali na sua edição. Aqui agora eu vou mostrar como que eu utilizo esses efeitos de forma prática. Como exemplo inicial, eu vou pegar aquele vídeo do Nosferatu que eu fiz no meu primeiro vídeo que eu gravei com S24, que lá eu utilizei só efeitos sonoros, eu não utilizei nenhum tipo de trilha sonora, nenhuma música, e eu vou explicar ali quais efeitos eu utilizei e qual foi o sentido que eu pensei para utilizar cada um deles. Aqui já começa com um efeito que eu utilizo muito. Eu não gosto muito de deixar um espaço vazio no vídeo quando se trata de áudio. Para mim, ali uma lacuna de áudio no vídeo é como se fosse uma cena vazia sem informação nenhuma. E aqui, quando eu tenho esses momentos de espaço vazio, nesse caso no trecho inicial, eu coloco esse hum.
Hum é como se fosse um ruído de baixa frequência, como, sei lá, um ruído de um computador ou que uma geladeira faz. E aqui eu intensifiquei o volume porque eu queria dar esse aspecto mais denso, causar mais sentimento de tensão na imagem. Bom, no decorrer dos vídeos aqui deu pra perceber que eu sou bem fã de sons mais graves. Eu gosto desse som um pouco mais forte, mais tenso, quase que um som opressor ali, mais grave. Eu curto bastante essa atmosfera mais densa. E aqui, quando eu abro o olho, eu coloquei um dropout. Esse dropout específico aqui, ele funciona como se fosse 2 efeitos em um. Ele vai ser... Dropout significa como se fosse uma pancada seca ali, um corte inesperado. Só que nesse caso específico, ele tem como se fosse um mini riser ali no início. Ele faz esse volume um pouco mais baixo, sobe e corta de uma vez. Então eu coloquei aqui, quando dá essa pancada, eu abro o olho. E com isso daqui eu quis retratar o quê? Quando esse riser, mini riser começa ali para o dropout, é como se fosse alguma coisa se aproximando, daí a coisa chega, que é o momento que eu abro o olho, daí dá essa pancada seca, eu abro o olho e levanto. E aqui, para casar também com esse aspecto de tem algo chegando, eu gravei alguns sussurros com o celular mesmo, que eu quis dar a entender ali que tipo tinha alguém sussurrando, incomodando. Foi esse o gatilho que fez eu acordar. Daí casou com esse som da batida e eu abrindo o olho. Aqui também eu inseri mais sussurros para manter a mesma coesão ali da primeira cena do início. Eu achei legal continuar esses sussurros. E aqui também eu mantive o Run, que é esse som mais grave, para continuar a tensão na cena. Aqui nessa cena, quando eu apareço das sombras para a luz, eu coloquei um efeito sonoro chamado Sweep. Sweep, eu acho que a melhor forma de eu explicar ele é uma troca de frequência. É quando um som troca de tom, ele vai ou para cima ou mais para baixo. Nesse caso aqui eu utilizei um sweep sintetizado com aquele aspecto de sintetizador meio os anos 80, eu acho que casou meio que com a vibe dark do vídeo. E essa troca de tom do sweep também eu acho que sincronizou legal com esse movimento de eu saindo da sombra para a luz. Aqui, quando entra essa mudança mais brusca, esse contraste de uma cena mais parada, mais monótona, para algo mais ameaçador, um ataque, daí para casar com esse movimento de ataque, eu coloquei um som mais forte, que esse efeito é chamado de Brum. Falando de uso mais recente desse efeito no cinema, o Hans Zimmer usou ele pra caramba, esse efeito no Inception, no filme da Origem lá do Nolan. Todo momento do filme ali, quando ele queria mostrar algo surpreendente, alguma coisa nesse sentido, ele colocava um Brum pra enfatizar esse aspecto visual da cena. E daí depois desse filme, é claro que esse efeito já tinha sido usado antes, mas depois desse filme meio que começou uma febre desse efeito e começou a ter bastante uso em filmes mais blockbusters também. Praticamente ali todos os trailers dessa época dos filmes novos ali, todos tinham um Brum, assim, era quase... Nossa, era quase que uma assinatura visual de todos os estúdios de edição de trailer, assim. Quando aparecia o lettering do título do filme, eles colocavam esse efeito. Aparecia algum personagem ali, metia esse efeito. Então, nessa época, eu vi que esse efeito sonoro ele ficou bem saturado. What's the most resilient parasite? Aqui, para ter essa mudança de uma cena, né, que muda o tom de uma cena para outra, um tom... na cena anterior eu utilizo um tom mais frio e outra cena eu coloco um tom mais quente. Então, para meio que acentuar essa troca de cena, eu coloquei aquele famoso toque de piano, que anteriormente eu tava com esse áudio mais sombrio, mais tenso, e o hit desse piano, ele é um pouco mais claro, dá um pouco mais de esperança para casar com essa mudança de ambiente mesmo, de uma cena mais fria para uma cena mais quente, que dá esse contraste legal de uma cena para outra.
E aqui embaixo eu já inseri também uns sons de lareira antes da cena entrar. Eu faço isso bastante, geralmente quando eu vou cortar uma cena que muda completamente o ambiente pro outro da cena anterior, eu insiro a ambiência, que é o som do ambiente ali, eu insiro ele um pouco antes da cena, da parte visual entrar, porque eu acho que fazendo isso meio que já prepara o nosso cérebro que vai haver uma mudança de ambiente ali e tal. No início o cérebro fica meio confuso, o que é esse som que entrou do nada, daí logo em seguida entra a cena e meio que faz sentido ali logo na hora. E esse tipo de corte é chamado de J-Cut ou corte J, que é esse corte ali que o som entra antes ali da imagem, um pouco antes da próxima cena. Aqui também eu inseri um pouco de sons de respiração mais ofegante, de inspiração e expiração, que eu acredito que ajudou bastante para manter essa carga de tensão, sabe? Para demonstrar que o personagem ali, no caso eu, tá um pouco tenso na cena que despertou abruptamente, sabe? Aqui eu também mantive a respiração. Aqui nessa parte do copo eu fiz um Foley também, que eu não achei um áudio que sincronizasse legal, então eu tive que gravar esse movimento de levantando o copo e bebendo, e também esse áudio do gole eu gravei por Foley, eu gravei depois na pós-produção, que eu não achei nenhum áudio, todos os áudios que eu achava eram um pouco mais forçados, sabe, e eu precisava de algo mais sutil. Aqui eu coloquei mais um Brum, só que dessa vez ele tá bem mais marcado, e eu também coloquei um clique para fazer essa mudança de cena, da cena do copo para essa cena aqui do corredor. E apesar desse clique mais sutil, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Eu acredito que isso traz mais personalidade pro vídeo, deixa ele de certa forma mais inteiro, tentar casar ali o visual com a parte de áudio. Por mais sutil que seja o efeito sonoro que você coloca ali no vídeo, parece que, sei lá, parece que tá certo o negócio, sabe? Quando é algo simples assim, ele é bem subjetivo, pode ser ali uma coisa bem subjetiva que as pessoas nem vão nem notar na hora, mas eu acho que inconscientemente elas vão saber que o que ela tá assistindo é algo diferente, tá um pouco mais trabalhado, tem um pouco mais de detalhe no vídeo, até um pouco mais imersivo que os vídeos normalmente que não tem essa atenção nos detalhes, que elas não vão perceber. Voltando aqui para a cena do corredor, eu também coloquei alguns sons de passos, e daí eu coloquei o passo um pouco mais baixo, e conforme eu vou me aproximando da câmera, até eu passar da câmera, ele vai aumentando, depois ele diminui de novo, como se tivesse sido gravado ali mesmo com o microfone na hora. E combinando com esses sons de passos, eu coloquei um cântico vocal mais grave, que eu também sou fascinado, tipo aqueles cânticos de monges budistas, sabe? Aquele vocal grave, meio que etéreo. Isso passa uma sensação de algo quase que sagrado. Nesse caso aqui eu acho que compôs bem também com essa atmosfera que eu quis criar no vídeo. Filme que eu lembrei aqui agora que utilizou bastante, até exaustivamente esse vocal, foi o Liga da Justiça, aquele corte do Snyder que ele fez. Toda vez que a Mulher Maravilha aparecia, entrava esse vocal, esse tipo de lamentação, esse cântico, e até foi usado meio que de forma quase que exaustiva ali, mas é interessante para mostrar que o personagem que aparece tem esse aspecto mais sagrado, sabe? Quase que um deus aparecendo ali. Tem toda uma egrégora em volta dele. E com esse exemplo desse corte do Zack Snyder fica uma observação. Você tem que maneirar um pouco a mão ali também nos efeitos, não ficar algo muito repetitivo. Porque eu acredito que quando você utiliza muito, algo é muito forçado, ele acaba perdendo peso, perde o significado. Então é legal você ter essa cautela para não ficar algo vazio. Porque quando o clima do vídeo tá sempre lá em cima, tá sempre no alto, nada tá no alto, tudo tá nivelado ali, é meio que nada tem importância, sabe? Então é legal você dar essa trabalhada de nivelar o vídeo mesmo, não utilizar muitos efeitos repetitivos, sempre tentar ali manter essa cadência. Voltando aqui, daí tem a última cena do vídeo, que é quando eu deito, e eu coloquei um som de batida seca também, só que dessa vez eu coloquei uma batida de tambor para demonstrar como se estivesse batendo a cabeça em algo ali mais rígido e tal. Então, ao invés de usar ali um deep hit, que é uma batida mais seca, mais grave, eu coloquei essa batida um pouco mais aguda, essa batida de tambor.
meio que demonstrar essa parte que, ó, tipo, bati na cama, apaguei, desmaiei, algo nesse sentido, assim. Então esse daqui foi o primeiro vídeo e eu peguei ele como referência porque, como eu já disse, ele não tem nenhuma trilha sonora, não tem uma música, nada. Eu utilizei ele 100% de sound design, de efeito sonoro, para manter a tensão ali em cima. Por isso que eu usei bastante efeito atmosférico, tipo RUM, porque eu quis utilizar com isso como se fosse uma ambiência da cena. Como eu não tinha música, eu utilizei esse tipo de efeito para meio que manter o ritmo ali do vídeo. E como também não tem nenhuma trilha sonora, eu não deixei nenhuma lacuna de áudio para ele não perder esse ritmo e nem também perder a atenção do vídeo. Outro vídeo que eu quero analisar agora é o início do 6º vídeo que eu fiz, que esse daqui eu já utilizei uma trilha sonora alinhada ali com os efeitos sonoros. Então, como eu tinha a música conduzindo o ritmo do vídeo, eu utilizei os sound effects de forma mais pontual, utilizei mais espaçado, aparecendo somente ali quando entra um efeito mesmo, porque eu tinha essa música de fundo conduzindo todo o ritmo do vídeo. Aqui no início do vídeo começa com a trilha sonora e minha ideia inicial desse vídeo é como se fosse eu estivesse em um ambiente simulado e eu coloquei esses letterings simulando quando a máquina dá boot ali, como se fosse uma sequência de boot, e eu queria um aspecto mais mecânico, como se fosse uma máquina carregando ali, carregando os dados e tal. É bem difícil demonstrar isso daqui sonoramente, porque normalmente os computadores não emitem esse tipo de som quando tá carregando alguma coisa. Como hoje tudo é 100% digital, tudo são circuitos e placas, não tem quase nada mecânico mais nos computadores, ele não emite mais esse som mais analógico que, sei lá, um HD ia produzir ou um leitor de CD. Como eu precisava desse tipo de som mais mecânico, eu lembrei de um vídeo dos bastidores do Blade Runner, do primeiro, que a produção ali estava entrevistando o departamento encarregado de fazer os efeitos sonoros do filme, e eles falaram que o melhor aparelho que eles conseguiram extrair esses sons mais robóticos, mais mecânicos, foram de impressoras antigas, impressoras matriciais. Com isso, boa parte dos sons que eu utilizo para demonstrar esse aspecto de sistema carregando ou, sei lá, fazendo algum tipo de mudança são barulhos de impressoras ali imprimindo, impressoras trabalhando, impressoras sendo ligadas, carregando cartucho, algo nesse sentido assim. E aqui no início eu utilizei, alinhado com a trilha sonora, um pouco de som de impressora e um pouco também som de HD antigo passando ali a agulha no disco. E aqui, quando ele carrega 100% a parte visual, eu coloquei um Deep Hit também, que é a pancada mais grave e tal, para demonstrar que tá rodando 100% a parte visual. E aqui depois, sincronizados com esses letterings demonstrando o boot, eu coloquei também de novo sons de HD. E com isso também eu tive a ideia de fazer esse boot auditivo, que eu queria que o som entrasse depois, como se fosse dois tipos de simulação que estivessem rolando, a simulação visual e a simulação auditiva, e primeiro carregasse essa parte da imagem e depois entrasse o som em seguida, e daí eu fiz isso. Então depois aqui que finaliza o boot auditivo, começa o som ambiente, que nesse caso aqui, como eu gravei em um ambiente aberto, eu coloquei sons de natureza, som de pássaro, som do vento, o som dos pássaros cantando. Eu cheguei a gravar o som junto ali no momento, só que era perto de uma rua, então tinha muito barulho de carro, pessoas com som alto. Precisei refazer essa parte de som, tudo na pós-produção. Aqui eu coloquei um pequeno glitch, um pequeno erro ali. E geralmente quando eu utilizo esse glitch, esse som de erro, eu utilizo bastante ruído. E nesse caso aqui, como foi um glitch mais rápido, um glitch mais sutil, eu coloquei o ruído branco, que ele é mais baixo e tal. E quando o erro é mais carregado, eu utilizo também ruído, só que eu utilizo o ruído mais carregado, som mais incômodo mesmo, às vezes até com aspecto mais agudo, com essa mudança de frequência de áudio. E às vezes eu também trabalho um pouquinho no equalizador para deixar ele mais estranho, sabe? Como se tivesse dado erro no sistema mesmo. Aqui também tem outro glitch, a mesma coisa, um ruído branco. Aqui tem uma sequência de boot para inserir o avatar no ambiente, que no caso sou eu. E de novo eu dei essa brincada com o ruído ali, sincronizado com a cena do erro, né? Cortando os frames ali até que eu apareça o 100%. Só que nesse caso, como eu queria que esse glitch fosse um pouco mais acentuado que os outros, eu inseri o efeito direto na trilha sonora. Então eu cortei aqui umas partes da trilha sonora e inseri o efeito de áudio em cima dele, para ter essa quebra rápida na música. E aqui agora, como vai ter uma mudança brusca de ambiente, que eu vou revelar que isso daqui é uma simulação e depois eu vou cortar para uma cena minha em outro ambiente,
eu já meio que antecipei isso por meio do áudio. Então aqui eu inseri um riser já bem atrás, ele já começar a ir crescendo. Coloquei em 2 cenas anterior o início dele, para já ir crescendo essa espécie de desconforto para quando ali o riser chegar no pico dele, eu trocar para cena de outro ambiente, para criar essa antecipação antes ali. Só que esse riser que eu utilizei, ele é um pouco diferente dos outros, que ele é um pouco mais ruidoso, ele é um pouco mais estranho, sabe? Até para casar com esse ambiente mais virtual e tal, esse ambiente que tá dando erro de certa forma na simulação. E aqui na transição com o Datamosh eu coloquei, quando começa a mesclar a cena, eu coloquei o ruído novamente, só que dessa vez um ruído mais acentuado, um ruído mais forte. E aí novamente, para demonstrar essa mudança total de ambiente, eu cortei a trilha sonora e eu inseri novamente um RAM ali como um som ambiente do lugar. Então ele já, quando troca para essa outra cena, como é que começa um ambiente mais estéreo, com mais tensão, meio que demonstrando com esse ruído que eu tô em uma área com bastante máquina ligada, algo nesse sentido. E daí, finalizando essa cena, para entrar novamente na simulação, eu peguei um trecho do áudio do HD que eu tinha baixado. Esse trecho é quando o disco começa a rodar e meio que ali ele virou tipo um riser analógico, que é do disco rodando. Então casou aqui para quando ele dá o pico do riser do disco, eu troco. E daí quando volto na simulação, eu continuo a trilha sonora, tudo normal, como se estivesse 100% imerso ali. E aqui continua. Beleza. E aqui ele já começa a dar sinal que ele vai falhar 100%. E a mesma coisa que eu já criei essas lacunas na trilha sonora para dar essa sensação de que algo tá falhando ali, algo não tá 100%. E aqui nesse final, como eu iria já finalizar esse trecho, essa intro do vídeo, trabalhei com um efeito sonoro um pouco mais forte para diferenciar do restante do vídeo, sabe? O som de HD que eu utilizei um HD mais falhado, com um corte para minha cena que eu coloquei um brum bem forte para tentar demonstrar através dos efeitos sonoros que algo tá chegando ao fim ou que vai ter uma mudança muito grande. E daí aqui entra pro último Datamosh, a última transição, e encerro o vídeo. No caso, começa o vídeo do meu monólogo normal ali explicando sobre a transição do Datamosh do 6º vídeo. Bom, acredito que seja isso. O segredo não é sobrecarregar o vídeo de efeito sonoro, é saber quando utilizar eles. Porque o vídeo, ele é como se fosse uma orquestra. Você tem a chave ali para despertar as emoções da pessoa que está assistindo. Então você deve saber o trecho que é mais importante, qual tem menos peso, qual cena ou qual trecho do vídeo vai ser um respiro ou uma construção para algo mais importante do vídeo. Como mencionei anteriormente, eu acredito que é nessas nuances que geram um material mais rico. Nem sempre utilizar a mesma coisa, o mesmo efeito, manter a atenção em um ponto ou sempre manter o vídeo no mesmo ritmo sempre, porque senão vai ficar muito cansativo e daí quando tudo tem o mesmo ritmo acelerado, tudo fica monótono e o vídeo ele fica sem contraste, sem personalidade. Eu acredito que nivelando o vídeo, dando importância realmente para as partes mais importantes, deixando um respiro, trechos mais calmos, que vai dar ênfase maior para as cenas que você quer que tenha mais importância, tenha mais impacto. E tem um exercício bem legal para você treinar esses sound effects, que é o seguinte: pega um vídeo seu, pode ser um vídeo que você já tenha editado, sem narração, sem trilha sonora nenhuma, joga somente a parte visual ali na timeline e tenta sonorizar as ações de cada cena. O movimento de mão, o barulho de uma cadeira se mexendo, da luz acendendo, tentar refazer os sons ali. E depois que vocês fizeram esse fôlego, fazer esses sons das cenas, tenta criar uma atmosfera pro vídeo, tenta criar um ritmo para ele, somente com a parte de som, de efeito sonoro. Tenta ali dar uma atmosfera mais leve ou mais pesada pro vídeo, acentuando algumas ações que você acha que tem mais peso, utilizando brums, risers, whooshs e tal. E depois que você fizer o vídeo somente com essa parte de efeito sonoro, você vai ver que o vídeo ele ganha outra cara, ele parece que fica um material mais vivo, brinca bastante com o Foley, tenta gravar seus próprios efeitos, monta a sua própria biblioteca de áudio. O ideal é você se divertir um pouco fazendo isso, dar uma brincada com os efeitos, que eu acho que é assim que você se desenvolve, é assim que você aprende coisas novas, é assim que você consegue masterizar mais a arte da edição, a arte da captação e a arte de produzir materiais melhores sempre. E me conta aqui depois nos comentários ou lá no Instagram, no direct,
se deu certo, ou se você precisa de mais informação, ou se você tá com alguma dúvida de algum tipo de áudio, algum tipo de efeito que eu posso te responder lá, te ajudar. E esse foi o vídeo, até a próxima, valeu!